Quem é Claudete Rufino? Eu sou uma moça que nasci em Curitiba, aliás, não tão moça assim, né? Em 6 de dezembro, não vou dizer a data, o ano, porque já esqueci. Sou curitibana de coração, sou atleticana roxa, adoro música. Desde pequenininha, meus pais eram pessoas simples, mas ouvia na minha casa sempre muito boa música. Beniamino Gili, Tito Schipa, Erna Sack, e eu, muito Peralta, ficava imitando a cantora. Meu pai era um cara sensacional, tocava uma gaitinha de boca e me ensinava a cantar, então a gente cantava junto. Daí, mamãe tinha uma prima, já falecida, que também era cantora, Dona Iracema Celli, que foi lá uma tarde e disse: eu vou levar essa menina no meu professor de canto. Daí a minha mãe disse: essa é bobagem, ela canta assim, brincadeira com o pai, cantava no grupo escolar e tal. Bom, eu fui. O professor era Ortêmio Monastier. E aí, então, foi indo, comecei a estudar canto com ele. Aí, meu pai fez aniversário em 20 de outubro e eu não lembro exatamente, mas eu sei que eu fui parar na PRB2 para fazer um programa em homenagem a ele. O programa era do Aldo Silva, que tinha o pseudônimo de Rui Gil. Então, eu cantei e o pessoal da direção gostou e me ofereceram um contrato. E daí, para eu cantar, eu tive que conseguir uma licença do juiz de menores, porque eu era de menor. Aí, então, começou a minha carreira. Pergunte mais. E ao mesmo tempo em que você já estava atuando na B2, já profissionalizada, que a Claudete foi uma das primeiras profissionais da B2? Sim. Ao mesmo tempo você continuava estudando? Ah, sim, sempre. Daí a direção da PRV2 conseguiu uma professora alemã, Dona Gertrude Schneider, que me deu aulas de dicção vocal, de técnica vocal, e aí eu continuei. Com o maestro Ortêmio Monastier, eu fazia um pouco de repertório, e com ela fazia técnica vocal. O ano em que você começou na B2, você lembra? 1947. E atuou até? 87. 1900? Não, foi. 24 anos? Mais ou menos. Não, que você esteve Em atividade há 40 anos. Né? Ah, sim, 40 anos, mas na B2, 24 anos. Isso. Você ganhou prêmios também, né? Ganhei, fui rainha do rádio 2 vezes, ganhei microfone de ouro, melhor cantora, foi um concurso da Diários Associados, né? Fui representar o Paraná em São Paulo, na Rádio Record. Ganhei também uma bolsa de estudos. Antes da bolsa de estudos, nós tínhamos um grupo de operetas. E eu fazia parte desse grupo de operetas, que era ensaiado e era dirigido pelo maestro Schaya, Wolf Schaya. Jopa, né? Jopa. Então, eu fui com eles para lá, para São Paulo, e fizemos a Viva Alegre, Casa das Três Meninas, né? E daí, quando voltei, eu fui receber um prêmio das mãos do então governador Moisés Lupion. E eu ganhei uma bolsa de estudos e fui para o Rio de Janeiro com a professora Cristina Maristani. E nesse meio de tempo também eu fiz algumas aulas com a dona Nícia Silva, que vinha a ser sogra do Vicente Celestino.
uma criatura sensacional, convivi com ele na casa dele, ele e a esposa Gilda de Abreu. Né? Você começou menina de uma vez. Bem menina. Então você pegou uma fase em que os ouvintes de rádio apreciavam muito a música lírica. Lírica, foi muito boa aquela época, a gente tem muitas saudades. Porque a B2 era o que é a Globo hoje, né? Tinha orquestra, tinha regional, tinha cantores excelentes de música popular, tinha outras cantoras de música lírica também. Lembra algumas? Sim, tinha a Lúcia Kubis, tinha Iracema Celli e tinha a Maria Jurandir, que era da Rádio Guairacá, ela com o Humberto Lavalle. Né? Foi também, quando eu estive no Rio, estudando, eu me apresentei no programa do César de Alencar, né? Toda semana eu me apresentava. E no meio de tanta música popular, eu era a única que cantava música lírica. Eu fui em São Paulo também, fui regida por um maestro italiano, que agora não me lembro o nome dele, acabei esquecendo. Então, eu viajei muito também, fizemos turnê por mais de 30 cidades do Rio Grande do Sul, cantei na Rádio Gaúcha de Porto Alegre, na Rádio Diário da Manhã de Florianópolis, fui levada pelo Antônio Severo. Né? Então, minha carreira foi assim. Sempre correndo, né? Sempre. Mas lá você atuou também no programa Gente que Brilha. Ah, sim, do Paulo, né? Roberto. Paulo Roberto. Né? Paulo Roberto, médico, né? Roberto. E também naquele do Renato Mursi, lembra daquele? Como era o nome? Papel Carmono como convidada. Isso, sei. Fiz também, participei de um concurso também lá, mas foi assim mais como visitante, porque não estava preparada, né? Então não estava concorrendo, né, como cantora. Aqui no Teatro Guaíra nós fizemos muita coisa, óperas, operetas. Era um tempo maravilhoso, né? Que pena que muitos já se foram. E era muito bom, era muito boa aquela equipe. Boa. A Geisha, Grandes cantores, né? Casa das Três Meninas, o João também, né? Todo mundo não tinha muito profissionalismo ali, era mais... A maioria de amadores. Amadores, mas gente muito boa, né? Qual foi a principal ópera que você tenha participado aqui? Bom, eu fiz uma pequena participação no Rigoletto, né, que veio o pessoal de São Paulo. Pois aqui nós cantamos, eu cantei na Ópera Fausto, que foi a bem mais recente. Né? E opereta eu fiz a Casa das Três Meninas, que eu fazia o papel principal. E na Viúva Alegre eu fazia o papel, a segunda cantora. Né? Tanta coisa assim que até a gente acaba esquecendo. Mas o importante é que a gente possa deixar registrado. Isso, claro. Você recebeu muitos prêmios, já mencionou alguns. Em 1996 você foi agraciada também com um prêmio da Teatro Guaíra. Pioneira da Cultura Paranaense, não lembra disso? Mas foi pelo Teatro Guaíra, será? Não me Acho que é o lembro. governo do Paraná, né? Ah, sim, governo do Paraná. Na passagem do Dia Internacional da Mulher, né? Isso. Curitibano. Foi no Curitibano e foi também recebi do Requião uma medalha por causa dos 100 anos, né? 50 anos do 50 anos do Teatro Guaíra, que eu participei muito lá, né? Eu não sei se você mencionou um prêmio que você ganhou da Revista do Rádio, melhor cantora do rádio do Paraná. Mencionou esse? Não, esse não. Eu só mencionei dos Diários Associados. Da revista eu não me lembrava. É tanta coisa que eles não lembram, né? Mas o que você achava do rádio naquela época, Roberto? O rádio era tudo, era uma família, né? Você se sentia muito bem ali, os diretores, os colegas, os músicos, o maestro Zeike, que eu convivi muitos anos.
É assim, a gente sente muita falta, muita saudade, né? Principalmente a PRB2, que praticamente acabaram com ela, né? Fez aniversário agora, ninguém falou, né? Foi mês passado, né? Falar o quê, né? Havia naquela época um diretor que prestigiava muito os artistas. Jacinto, né? Jacinto Cunha, aquele senhor que tinha... Iolo César de Oliveira, seu Epaminondas também, Hugo Cunha, lembra dele? Uma graça de pessoa. Eu era assim muito pequena quando comecei, então eles me cuidavam como se eu fosse uma neta, uma filha deles. Eles tinham ciúmes de mim, até. Nossa! Tinha um senhor também notável naquela época, que foi seu Sidney. Ah, Sidney Widers, lembra dele? Ele não perdia um programa de música. E ele era crítico, né? Representava todos os fãs. Isso, e ele era crítico ali. Nossa. Mas naquela época o rádio era a grande atração de todas as famílias. Tudo. E um veículo sempre inteligente, porque ele sempre permitia você formar imagem quem estava ouvindo. Era, sim. Então, muitas vezes, eles viam você como uma mulher de 2 metros e não sei o que lá. Quando eu chegava, eu disse, mas você que é Claudete, pequenininha. Pequenininha, mas uma bela voz, isso que era importante. Obrigada. E gravações, Claudete? Bem, a gravação eu fui pela RCA Vitor. Tinha um senhor que trabalhava na Santos Irmãos, que conseguiram lá, junto com o seu Jacinto, o seu Hugo Cunha, para eu gravar na RCA. Foi em 1956, eu acho. Sabe, eu sou muito ruim com datas. Daí eu gravei o maestro Bento Mussurunga, tinha uma música linda, Ondas do Iapó, que era música para piano e orquestra. E ele fez uma letra e uma linha de canto para eu cantar. Brigava comigo que só, porque ele queria do jeito dele, mas era uma criatura especial. E daí cantei também a Violeteira, Canto da Saudade e Le Fil de Cadi. Foram 2 gravações, 78 rotações. Depois nunca mais você teve... Não, depois não. Depois eu fui lá para receber os numerários dos discos, e o Hugo, ele ficou muito bravo, né, porque ele achou que não ficou boa aquela gravação, que a minha voz não era aquela. Eu sei que deu uma bronca, mas depois passou. Valeu pela lembrança, né? Claudete, você lembra da sua primeira apresentação em televisão, que você foi pioneira. Era um musical, e a pioneira em televisão também. Que foi, né? O canal 12 era no edifício Tijucas, e a imagem aparecia na Casa Tarubá pela rádio Curitibana. Foi uma sensação, né? Nossa. E daí eu fiquei uns 2 anos tendo programa semanal, né? E eu com a licença da B2, né? Fala aí. Por que você parou de cantar, Claudete? Eu parei porque você já sabe aquela história, né? Porque alguém podia chegar e dizer, porque você não para de cantar, já cantou demais. Tem que deixar lugar para os mais jovens. Então eu tive assim muita alegria, tive também algumas decepções, mas enfim, eu fui muito feliz, agradeço a Deus pela voz que me deu. Mas cantei durante 40 e tantos anos, daí um dia eu disse ao meu marido, não vou mais cantar. Ele ficou bravo, cantava em casamento e tal. Não, chega, agora chega e não cantei mais. E foi assim repentino? Foi, você já vinha boa? Não, foi de repente assim, eu comecei a receber certas coisas que não concordava, então eu... Ela fez 2 apresentações, ela fez uma na Escola de Música e Belas Artes, em homenagem a Bianca Bianchi, aquela grande musicista. Violinista, né? Violinista. E daí ela disse assim... No Clube Curitibano também. No Clube Curitibano, ela disse, só vou fazer mais esse recital que eu vou encerrar a minha carreira. E encerrou. Nem um pouquinho em casa?
Mas nem no banheiro. Não mais. A última vez que eu cantei no banheiro, eu estava cantando, aí tinha uns meninos embaixo do meu andar lá, começaram a Imitar. imitar, e eu digo, eu não canto mais. Sangue de italiano, já viu, né? Gente brava. Mas e se acontecesse um convite especial, você não aventuraria hoje? É meio difícil, porque eu nunca mais estudei, né, Renato? Isso é uma questão de tempo, né? Não, e é Quem aprende a andar de bicicleta continua andando. Mas com o tempo, a gente, com a idade, também você vai perdendo um pouco aquela técnica, porque o canto é igual a um pianista. O pianista para de tocar e não consegue, o canto é a mesma coisa. Você tem sempre que se exercitar, né? É um instrumento também. É, o instrumento mais... Dizem que o instrumento mais perfeito é o canto, né? Quais foram os cantores do mesmo gênero que você mais apreciou no mundo todo aí? Os atuais, não? Não, dos passados. Dos passados. Era o Gilli, Schipa, um que fazia filme também, o Mário Lanza. Mário Lanza, maravilhoso. Stefano. Giuseppe Di Stefano, Erna Sacchi, quem mais? Renata Scotto, Bidu Sayão, que até quando era menina eu ia no catecismo e tinha um padre que ensinava, ele me chamava de Bidu Sainha. Era o Bidu Sayão, era o Bidu Sainha. São umas coisas assim que você não esquece, né? Quando eu era menina, tinha 7, 8 anos. Como você se sentia melhor, cantando em estúdio ou em auditório, em público, no teatro? Bom, eu sempre fui assim um pouco nervosa, né? Que aquela era uma responsabilidade. Então eu me sentia mais à vontade em estúdio, mas eu fiz muito programa com auditório. É que na hora do meu programa era assim, tinha um programa de calouro, né? Então, enquanto eu estava cantando aquelas músicas líricas, ia entrando gente, então um dia eu disse lá, acho que eu não vou mais cantar de cortina aberta. E daí eu fiquei fazendo programa de estúdio. Trabalhava, né? Daí quando a B2 foi vendida, teve aquela coisa de acaba, não acaba, daí eu também saí, né? Porque fui substituída, fui lá para cantar e tinha um acordeonista no meu lugar. Aí eu fiquei muito triste, né? Daí ali foi indo aí que eu saí, né? Você teve alguma outra cantora que poderia dizer que foi concorrente a você aqui ou não? Bom, na minha época tinha o pessoal da opereta, né? Tá. Tinha a Isis Rocha, tinha a Lúcia, tinha a Lucrécia Darim, todas assim, mas sempre foram amigas da gente, né? A gente cantava junto, então... Eu acho que... Não havia concorrência? Não, se havia, era assim, uma coisa muito, né? Não era tipo Emilinha e Marlene, né? Filippo Barani cantou com você? Cantou, Felipe Barani, qual é o nome dele? O Ivo Lessa, o Gino Monticelli, que foi assim, mais do que irmão para nós, era muito amigo da gente, né? Da gente se frequentar a casa deles, tudo. Daí ele faleceu e as pessoas foram indo assim, a gente, sabe, vai ficando triste, né? Mas é a vida, né? É daquela turma da opereta uma porção já. Já, nossa, Maestro Chaia faleceu há pouco, que uns 2 anos. Recente foi o Ivo Lessa, que morreu no fim do ano. O Ivo Barani, né? O Filippo Barani, aliás. Mas não dá para lamentar porque é coisa natural, pela própria idade claro, deles. Quer dizer, a maior parte deles. Mas se veja bem, o Filippo, ele não tinha tanta idade. Sim, e nem o Ivo Lessa. O Ivo Lessa devia ter 65, por aí. Né? Mas a maioria não. A maioria sim. Tinha uma idade bem mais avançada. Hoje não, era um homem assim, super, assim, saudável, e de repente, assim, em 3 meses ele, né? Tinha o Adolaro Zandonà também, que cantava com a gente, né?
E nessas viagens que você fazia, isso era agendado por um empresário? Ah, sim. Como funcionava isso? Veio para cá um empresário, ele era argentino, e eles tinham um grupo com bandoneon, violino, tinha uma bailarina, tinha um cantor espanhol, e eles convidaram para a gente fazer essa turnê. E daí eu fui. Foi aí que nós fizemos muitas cidades de Santa Catarina, Rio Grande, e acabou em Porto Alegre, e viemos a Blumenau e daí encerrou. Eles continuaram e eu vim embora, porque eu trabalhava, né? Eu saí de licença da rádio do meu trabalho, né? Você nunca tentou nenhuma excursão fora do Brasil? Não. Só nessas viagens que eu fiz que a gente foi Uma ocasião veio uma professora de Nova York, dar um curso no Belas Artes. curso no Belas Artes, e ela se encantou com a Claudete e queria levá-la lá para Nova York, para o Metropolitan. Mas a Claudete não quis ir, nada. Não, lá no Metropolitan, imagine, né, o que eu ia fazer lá no meio de tanta cantora maravilhosa, né? Sim, mas é timidez natural nossa aqui. Sim, a gente nunca acha que, né, porra. Você teria que ter cantado com eles para ver se E quando, bem antes de eu pensar em casamento e tudo, eu tive assim uma oportunidade de ir para a Itália. Tá. Mas também, como eu era arrimo de família, era eu e minha mãe. Eu sinceramente, hoje, né, os jovens são mais arrojados. Naquela época a gente era mais, sei lá, né, não era para ser, né. A forma de educação conduzia para esse comportamento. Talvez, isso. Além do Ataíde Zeig, grande pianista, né? Quem mais acompanhou você? Assim? O Maestro Otávio Santos também, lembra que conheceu? Ele era assim de baixa estatura, mas era um pianista maravilhoso. Ele era de São Paulo. Pirulito, chegou a pegar o tempo? Pirulito, sim, nossa, o Pirulito, quantas vezes? Porque ele era da B2, e a B2, numa ocasião, ela fazia algumas apresentações na boate do Clube Curitibano, que não era bem uma boate, né? Era diferente das boates de hoje. Então o Pirulito me acompanhava. Quantas vezes nós fizemos. Lembra, Biratã, no Curitibano era ali na Barão? Barão do Rio Branco. Vários cantores iam ali, né? Você não chegou a pegar o tempo do cassino, né? É anterior a você, né? Não, aquele tempo eu era menina, minha mãe e meu pai que iam, né? Nunca fui, né? Lá você não chegou a cantar. Não. Na realidade, você começou com quantos anos? Bom, mais ou menos uns 11 anos eu já cantava na escola. 12, 13 anos. Ela vendeu Eram meninas de uma vez, né? como profissional. Quando eu fiz 15 anos, eu ainda brincava com boneca. Ainda tenho a boneca até hoje. Como recordação. Como recordação, eu tenho 2 bonecas. Que a minha mãe era assim, as bonecas mais bonitas eu só podia olhar. Eu brincava com as mais feinhas. Tanto que eu tenho 2 bonecas, coisa mais linda lá. Mas não tive neta, não tive filhos, está lá, né? E dentre todos esses fãs que você teve, né? Quantidade enorme, mas teve um que foi especial, né? Que te acompanhava em tudo, você nem sabia, ele estava de olho em você, né? Não. E acabou acontecendo o quê aí? Ali foi engraçado, acho que fui eu que achei ele, né? Porque nós fazíamos postais de opereta no Canal 12, lembra, Renato? Que era o Cícero Camargo, que era o que fazia aquilo. E o irmão dele, do Toninho aqui, que hoje é meu marido, e me aguenta há 45 anos, ele cantava lá no coral e ele dançava. E um dia levou o Toninho, vamos lá, mano, vamos lá e tal. E ele foi. E daí, né, o azar dele, né? Foi fisgado ali. E tinha mais um de olho nele, né? Mas aí, de repente, mas não houve assim muita briga, nada. Sinal que o olho dele foi melhor. Mesmo. É um grande companheiro, viu? Companheiro. Adora música e me acompanha em toda parte. Ele pode falar muita coisa sobre você. Agora ele que fale um pouquinho, né? Não conheço. Quando eu conheci a Claudete no Canal 12, foi quando eu a conheci pessoalmente.
porque eu já ouvia muito a Claudete cantar no rádio, né? Sempre estava ouvindo, sempre gostei muito de música, e ouvia a Claudete Rufino, E essa vez o meu irmão me levou lá no Canal 12 e eu conheci a Claudete. E daí começamos a namorar, e naquele tempo os artistas de rádio eram como são os hoje da Globo. Eu saía com a Claudete na rua, eles vinham pedir autógrafo. E um dia estava aquele que fazia aquele programa do Chico Fumaça, como é que era? Chichorro. Eles ficavam na frente da loja americana, ali na Rua 15. É Senadinho, acho que não. Cafézinho. Ficavam ali. Você todos sabiam, né? E o Chichorro, ele usava um chapeuzinho, né? Um chapeuzinho e tal. Aí eu vinha vindo com a Claudete e ele disse assim: ô Claudete, você casou com o Moacir Franco? Ele me achava parecido com o Moacir Franco. Ele tinha cabelo preto, era parecido. Agora, o irmão dele é a cara do Moacir Franco, é impressionante. Exato. Então tinha essa, a gente ia ao cinema, a gente ia entrar na entrada do cinema, reconheciam a Claudete, pedia autógrafo. Eu tive uma grande emoção na minha vida. Lembra-se do Cine Palácio? Sim. Eu estava com a minha mãe no hall, né, esperando a sessão acabar, e daqui a pouco começa a tocar meu disco. Todo mundo ficou me olhando, mas aquilo para mim, nunca me esqueço que eu chorei, assim. Foi tão emocionante aquilo que só. Foi bonito. Foi muito gostoso. Naquele festival do rádio lá em Londrina, você não foi aquela vez? Não, eu cantei em Londrina, mas eu fui por conta, porque a minha mãe eu tinha uma tia que morava lá. Eu lembro que nós fizemos uma viagem de trem, meu Deus do céu, uma época assim fria, como estava aqui esses dias, com aquela garoa, né? Cheguei lá para cantar, tudo certo, menino. Fiquei doente, porque estranhei o clima, né? Mas mesmo assim deu certo. Fiz muita dessas viagens. Outra apresentação sua que eu me lembro, assim, que foi muito interessante, foi no Teatro Guaíra, quando veio aquela turma, veio Vicente Celestino, veio Ataúfo Alves, lembra? Todo aquele pessoal, aqueles grandes cantores da época, e a Claudete daqui do Paraná era você. Eu lembro, sim. Você lembra, Bira, quando veio aí uma Sumac? Sim. Que foi a apresentação no Teatro Guaíra, que estavam fazendo ainda. Não estava terminado. Foi era no cimentão, tem uma certa de cimento lá. Foi muito bonito. Coisa magistral aqui. Aquela rádio que nós inauguramos em União da Vitória, foi? Do Eli Bonkoski. Lembra, né? Que tinha... Colombo. Não lembro o nome, não? Colmeia, eu acho que de União da Vitória, né? Aí a Claudete, eles cantaram. Daí nós... E o Gino Monticelli. Nós fizemos no cinema. No cinema depois. O meu polo que já era em União. União da Vitória e Porto União. Isso. Eu nunca sei direito, né? União da Vitória. Era o Eli Bonkoski. Eli Bonkoski, que era o proprietário. Ele possuía umas 4 ou 5... Ele não é mais dono, né? Ele é dono da Colombo ainda. Sim. Mas hoje também está inativo, né? Também, né? Completamente. Nessa época nós ainda não éramos casados. Não, era noivo. Era noivo. O tempo passa, né? Vira quantos anos ficou na B2? Meu Deus do céu, deu quase 30, né? Porque fiquei muito tempo sem estar registrado já depois. Sei. Porque quando eu entrei lá, você não era diretor, você era da Rádio Marumbi. Depois de você. Rádio Marumbi, Eu lembro que eu fui cantar uma vez lá, lembra? O Adolar apresentou o pessoal da opereta. Muito tempo. Nós fizemos, eram grandes recitais. Isso, sim. Quando era na 15, era ali na... Nesses operetas e óperas que você atuou, lembra de alguns dos papéis que você interpretou? Bom, eu fiz alguns trechos da Madame Butterfly, né? E fiz no Fausto, eu fazia um garoto, Cibel, né? Era uma cantora que veio do Uruguai, Rita Contino, uma beleza de cantora. Ficou louca também, queria que eu fosse para lá. Rita Contino, que mais? Deixa eu ver. Mas foram tantas coisas que muita coisa a gente acaba esquecendo. Casa das Meninas fez a Ana, né? A Casa das Meninas, sim. A primeira vez que nós fizemos a Casa das Três Meninas foi no
no grupo, não, no Colégio Estadual. No auditório? No auditório. Depois fomos para o Guairinha. Fizemos só no Guairinha, não fizemos no Guairão. Não. Não fizemos. Sim, de gente, né? Eles faziam fim de semana, assim, fazia matinê, fazia... E daí a gente achava muito engraçado quando tinha matinê, porque naquele tempo tinha o Ponto, né, que ficava ali. E o Ponto era um cara sensacional, que era o Cícero, né? E a gente lá, morrendo de fome, e ele, ó, em vez dele apontar, porque, por exemplo, o Adolário, o João da Glória, eles nunca tinham bem o papel na ponta da língua. Eles queriam matar o outro, só comia em vez de apontar. São coisas assim que fica gravado para sempre, né? Muito bacana. Você nasceu, ou pelo menos menina, morava num bairro onde apareceu uma infinidade de radialistas. Montes, né? Você estudava onde ali, Claudete? No grupo Rio Branco. No grupo Rio Branco. Depois que eu fui para a escola normal, né? Mas não terminei a escola normal. E a Claudete também, eu acho, na mesma casa que você nasceu outra. Era uma casa uma grande, assim, 2 paredes. O Léo Vaz, O Léo Vaz. O Léo? Léo Vaz, a minha mãe era muito amiga da... Perto do Atlético, Dos por isso que ela é torcedora. Mas eu era pequenininha. Que nasceu ali. O pai levava ela pequenininha. Eu era pequenininha, meu pai ia jogar bola ali e me levava, né? Na mesma casa nasceu o Léo? Não, hoje nem tem mais, né? Eu acho que faz uns 3 anos que demoliram. Porque os irmãos da minha mãe moravam tudo por ali, né? Toda na Baixada. Família Gabardo, né? Como deu radialista ali? Tinha muita gente. O Léo foi para o Rio, você não quis... Eu estive lá no Rio, mas não quis ficar. Né? Porque, como eu disse para você, eu tinha meu emprego aqui, era eu e a minha mãe, eu era muito apegada à família, né? Naquela época meu pai não estava em casa, então... Até tinha o maestro Chiquinho, ele queria demais que eu ficasse, mas queria mudar os meus, meu gênero, fazer assim músicas tipo Ângela Maria. E eu não quis. Não era minha, né? Se botar eu cantar samba, eles me matam já na hora. Você preferia cantar acompanhado mais de orquestra? A de orquestra era maravilhosa. De orquestra, olha, quando eu estive na Record, Maestro Migliori, agora lembrei do maestro. Era um festival, lembra? Era aniversário da Record, eu acho que era 25 anos da rádio. Então, o Brasil inteiro mandou um representante, né? Você já estava na B2? Estava, né? Não. E eu fui representar o Paraná pela B2. E daí todo mundo vinha, cantava um samba, um bolero, não sei o quê. E daí quando me chamaram, que o maestro olhou assim, eu ia cantar Me Chiamano Mimi. Ele olhou para mim e disse, mas ela vai cantar trecho de ópera? Daí os músicos disseram, pois é que interessante, né? Eu era a única cantora de música lírica que tinha. Mas ele ficou muito entusiasmado, gostou muito, né? Muito bonito. A orquestra era assim uma coisa. Aqueles músicos, eles só olhavam assim, ele nem dava sinal. Muito bom. É gostoso mesmo, né? Em bailes assim você não participava, né? Aqui em Curitiba. Uma ocasião tinha aqui o Genésio, lembra? A orquestra do Genésio, eu fui cantar. Chá de engenharia. Até na ocasião cantava o Miltinho também. O Miltinho e eu. No mesmo dia, né? Era uma experiência, né? Você era uma cantora lírica, mas tinha uma aproximaçãozinha. Tinha, eu cantava Granada. Ela está meio dentro já do... Amor, um bolero lá, né? Amor, aquilo. Vai sair um pouquinho. Esse não sai nem morta. Esse não sai. Outro que podia ser cantor é ele, viu? Uma bela voz. Até cheguei a cantar um pouquinho na igreja. Uma bela voz para uma... Não, ele fazia para me dar força. Uma vez eu fui cantar num casamento e eu estava doente. E eu já era um compromisso, né? Eu não podia desistir, eu fui lá rouca e ele me ajudou, cantamos junto.
Uma coisa interessante que acontecia é que uma ocasião eu fui na B2, a Claudete tinha um programa de estúdio, né? E o locutor que era para ir lá, que era Moraes Fernandes. Faltou. E chegou a hora de apresentar. Aí eu disse, mas está tudo escrito, eu vou apresentar. Não, ele cara de pau. Ele fez tudo. Uma ocasião nós fomos em Toledo, né? E Cascavel que ia apresentar trechos da Butterfly, né? E o rapaz, o cantor ficou doente, ele botaram uma roupa de japonês, um chinelinho de dedo, lá foi ele sabia a parte. Por isso que eu digo. O Moro, um personagem lá da Butterfly. Eu tive que fazer, de tanto ele ouviu ensaiar, ele aprendeu. Ele aprendeu. Você acha que o pessoal ainda hoje aceita bem a música clássica ou não? Ou você acha que falta a presença da música clássica? Falta nos grandes meios de comunicação, falta. Mas tem público. Tem público. Eu provoquei essa pergunta exatamente por isso, porque a gente tem observado em alguns programas populares, absolutamente populares, quando tem a participação lírica, é um fenômeno. Então, por essa razão, eu perguntei se... Não, tem sim. Nós temos uma menina aqui, nossa paranaense, que está atuando bastante, é a Marília Vargas. Eu já ouvi. Essa menina está... Ela é filha do Paulo, que é dono daquele... Do Fígaro. Aquela né? Livraria, né? Fígaro. E ela está bem atuante, ela mora na Suíça, parece agora. Ela trabalha lá, estuda lá. E está cantando bastante. E ela começou pequenininha no Belas Artes, né? Belas Artes, ela começou. Mas, na realidade, se houvesse oportunidade de se promover mais a música clássica, você concorda comigo também que seria extremamente bem aceita. Né? Claro, eu acho que está faltando para os jovens conhecer, né? Porque hoje não tem música, você tem barulho. Tem barulho. É banda que não acaba mais, né? Eu gosto, eu sendo música boa, eu gosto. Mas é muita banda, né? A banda proliferou de uma maneira Não, tal. então isso não é música, é barulho. Então os jovens só ouvem isso. Dentro da própria família da gente se pergunta, vamos ver uma ópera? Ai não, que tédio, não gosto. Quer dizer, você não pode gostar do que você não gostar. Se você não conhece, você não gosta. Exato. Né? E é uma pena, viu? Porque naquele tempo, na escola, você já aprendia, né? Um pouco de música, canto, orfeônio. Hoje não tem nada disso. E você tinha várias alternativas, como tinha a mulher daquele maestro alemão, como é a Caterina Valente. Nossa, coisas assim, né? Que voz bonita. A Dion, né? Então, são músicas que realmente, ou cantoras que se tivessem oportunidade de ser mais promovidos, seriam absolutamente perfeitos. Tanto que você veja, quando passou o Titanic, lindo. A música ficou por muito tempo e muito bem aceita por todas as... E você lembra os filmes você deve lembrar, do Mário Lanza? Sim. Meu Deus do céu, era aquela enchente no cinema, cada filme lindo, né? Que vozes que tinha. É que ele praticamente resumia o que foi o Caruso. Então, dentro desse espírito... Né, porque Caruso, na época dele, não tinha essa tecnologia, né? Recursos, né? Não tinha recurso nenhum. Hoje, o cantor não precisa ter voz para cantar. Não. Ele canta dentro do microfone uma vozinha pequena, né? Completamente. Uma curiosidade da sua carreira, na fase inicial, você menina de uma vez ainda, é que naquela época, uma fase tão boa, tão linda do rádio, mas a maioria, quase a totalidade dos cantores era remunerada na forma de cachê. Não era o seu caso, você era uma exceção, né? Não, eu era assalariada. Muito chique. Era um caso raro, Claudete, que toda a maioria ganha. Eu era registrada. Cachê tal por atuação, né? Quando eu estava... E aqui foi interessante que quando a Claudete contou ali que ela foi lá no primeiro programa lá com o Rui Gil, né? Rui Gil.
ela já foi contratada, portanto ela teve que ter autorização do juiz para poder. Ela já teve a carteirinha dela é de 1947. Porque a maioria já começavam moças, né? Nós temos programas de calor, você lembra, né, Birata? Você fazia com o Mário Vendamel, né? Eu fiz muito tempo. Mas daquele programa de calouros, surgiu muita gente que depois precisou ser profissional. Não foi o teu caso, você nunca participou do programa de calouros? Não, nunca. De calouros, e alguns nem eram bem calouros, era diletante, né? Diletante. Que gostava de cantar, mas... Eu lá e cantava, né? Tinha um menino naquela época, que depois eu conheci, até antes de conhecer a Claudete, ele falava muito na Claudete, que era o Chico de Lima, lembra? O pau de arara. Nossa, como ele era bacana, quando faleceu tão jovem. Né? Ficou uma doença assim, que o vitimou, né? Pau de arara do Brasil. E ele contava piada e fazia tudo aquilo, era um brincalhão, né? Ele que me informava da Claudete. E ele é interessante que eles trabalharam juntos. Trabalhamos juntos. Com o Chico? Com o Chico, antes de conhecer a Claudete. E ele contava, olha, tem a Claudete Rufino, uma cantora lírica maravilhosa, eu me dou muito bem com ela, com a mãe Minha dela. mãe. Ele me contava, mas eu ouvia o Chico E ali estava o futuro marido. Nunca ia imaginar, né? Pois é. Quem me deu a primeira informação do pessoal, dos artistas aqui, foi o Joel de Oliveira. Eu trabalhei na Cruzeiro do Sul, né? E o Joel de Oliveira disse, olha, tem um grupo jovem das operetas que é uma maravilha. Tem a Claudete Rufino, tem o João da Glória. A Lúcia, o João da Glória era sensacional. Tem o Filipe Barani, tem esse pessoal todo. Uma passagem interessante que eu gostaria que a Claudete lembrasse foi daquela vez do Direito de Nascer. Né? Que foi. Quando terminou a novela do rádio, O Direito de Nascer. Não, foi da televisão. Da televisão. Era no canal 6, né? Houve uma festividade ali no Cine Vitória. Cine Vitória, que hoje é centro de convenções ali, né? Era o cinema. Né? E nesse dia tinha a Claudete Baroni, que trabalhava lá, e a Claudete Rufino, que é Então, para essa festa final do Direito de Nascer, foi composta uma música e letra que deram para a Claudete cantar. E lá no teatro aparecia uma cena, né, em que a Claudete Baroni fazia com o Robertinho Limonta. Robertinho Limonta, que era o Ayrton Miller, né? A Claudete Baroni fazia com ele, então focalizavam no palco os dois lá e a Claudete cantando o tema aqui. Era bonito, né? Foi muito bonito. Pena que naquela época você não tinha foto, não tinha gravação como hoje, né? Hoje você, com o próprio celular, você tira a fotografia, né? E daí, quanta coisa que muita coisa. Quanta coisa, Bira. Lembra aqueles programas lindos que tinha aquelas gravações de rolo na B2? Que fim levou? Sumiu. Sumiram. Aquele que ficou com a rádio, acho que destruiu, né? Sabe o que, Claudete? Muita gente usava as fitas antigas para outras gravações. Eu gravava em cima também. Muita coisa. Perdemos muita coisa. Alguma coisa ainda deu para salvar com os sensores França. Lembra que ele foi para o Rio? E ele conseguiu para mim, né, aquela gravação que depois você andou arrumando aí. Eu andei fazendo umas gravações assim no estúdio, mas quem me ajudou muito foi o Joel Mendes, que é Era da Cinderela. Também maravilhosa, que gosta muito de música. Louco por música. Era o dono daquela loja, Cinderela Calçada, o Joel Mendes. Então o Joel disse assim, Antoninho, você não fez um CD assim para a Claudete? Eu digo, mas como é que ia fazer, Joel? Pois os discos eram 78 rotações e quebraram. Quando eu conheci a Claudete, já tinha quebrado os discos até, né? Disse, não, mas eu tenho um amigo aí que tem em fita. E vamos ver se eu... E foi assim que ele conseguiu fazer esse CD. Aí que eu salvei Está ali dentro, que eu tenho que até mudar para o novo, né? Foi assim. E daí, então, as coisas se perdiam, né? Se perdiam, a gente não conseguia pegar. Tanto que quando a Claudete cantou no Fausto, ela cantou, você entra no segundo ato cantando quase todo ato. E não ficou nada. Eu queria até ver se conseguia isso, agora o Joel me conseguiu em VHC e eu vou ver se consigo transformar em vídeo, né? Faz aqui, né? Posso fazer.
E foi assim, Tá bom? a gente então, eu me lembro da história daquela menina, da Claudete Baroni, confundiam muito a Claudete Rufino com a Baroni, porque elas eram contemporâneas. Era pequena? E quando foi um dia, nós já éramos casados, já estava em casa, e a Claudete... E a gente tinha a mesma idade, eu acho. A única vez que a Claudete viajou sozinha. Ela foi para Foz do Iguaçu com a tia, e eu estava um domingo, assim, ouvindo o rádio, e daqui a pouco o Dirceu Greiser falou assim: adeus, Claudete, tocando aquela música fúnebre. Eu ficava parado, né? A Claudete estava viajando, não estava ali. E então foi aquilo, e ele dizia: Claudete, você foi uma colega, isso, pá. E eu fiquei apavorado, não sabia o que era. Depois era a morte da Claudete Baroni. Mas eu levei, acho que um mês recebendo telegramas de pêsames pela Claudete. Então, encerrando, antes de suas considerações finais, só rapidamente queria dizer para você, se alguém quiser um disco desses seus, consegue ainda? Consegue. É porque essas gravações a gente fez não com o intuito de vender, nunca vendi nenhum. E já foram distribuídos mais de 300, sabia? Para os amigos, as pessoas que me ouviam na época. E então, até agora precisa. A gente sempre tem. Também no filme, sempre tem. Contato com você. Certo.